Há pouco tempo surgiram rumores sobre a farsa criada por Eduardo e Felipe do canal Diva Depressão. Farsa que pode até ter colocado a vida deles em perigo. Mas será que esses rumores são reais? Existem boatos que dizem que sim, mas a verdade vai muito além do que apontam as teorias da conspiração. Olá, olá, olá! Meu nome é Vitor Lima e você está no canal Fanficável. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Não esqueçam que isso aqui é uma fanfic e deem novas sugestões de histórias para eu escrever e apresentar aqui, tá bom? E vamos lá! Ao contrário do que sempre disseram, os meninos do canal Diva Depressão, Eduardo Camargo e Felipe Oliveira, se entendiam apenas como heterossexuais. Quando se conheceram, Eduardo namorava com uma amiga da escola, Jéssica Martins, e Felipe era casado com Maíra Medeiros. Eduardo e Felipe estavam desempregados quando perceberam a oportunidade de fazer dinheiro com o público LGBT. Eles iniciaram com a criação de um perfil no Facebook, mas como o Face é um site que não traz retorno financeiro, decidiram como último recurso se arriscar no YouTube. Como eles iriam mostrar o rosto nos vídeos e também por ainda estarem presos nos próprios preconceitos, decidiram que precisavam criar personagens estereotipados de gays e fingir que eram um casal. Durante o crescimento do canal, Eduardo e Jéssica terminaram porque ela não aceitava que ele fingisse ser gay, principalmente depois que ele trocou um beijo com Felipe em um dos vídeos. Depois desse beijo, os dois começaram a ter um caso. Felipe ainda manteve o casamento com a Maíra até ela descobrir o caso dos dois. Eles se separaram de forma amigável, tanto que eles mantiveram a amizade. Fizeram muitos trabalhos juntos e guardaram em segredo que já foram casados. Depois, Fih e Edu assumiram a paixão deles, começaram a namorar de verdade e não precisaram mais fingir um namoro. Eles foram morar juntos e, alguns meses depois, começaram a receber cartas estranhas. As cartas eram deixadas na porta do apartamento deles e tinham mensagens os parabenizando pelo namoro, mas também tinham algumas ilustrações macabras. Em algumas cartas tinham bonecos desmembrados ou com cordas no pescoço, desenhos de armas, potes de tintas vermelhas remetendo a sangue. Fih e Edu pensaram que podia se tratar de algum homofóbico ou até mesmo de um fã maluco, mas as encomendas começaram a piorar. Eles passaram a receber pedaços podres de carne e uma vez até receberam uma caixa com vários corações de galinha, que ainda tinham sangue. Parecia que aqueles corações tinham acabado de ser arrancados. Fih e Edu queriam saber quem estava mandando aquelas coisas nojentas para eles. Eles conversaram com o síndico do prédio, conversaram com o porteiro, mas não adiantou nada. E esse prédio era péssimo, não tinha câmera de segurança. O acesso de pessoas estranhas era muito fácil, qualquer pessoa poderia entrar. Então eles resolveram se mudar porque o trabalho com o YouTube estava dando certo, eles estavam tendo retorno financeiro e eles se mudaram para um prédio muito mais seguro, com câmera, com portaria 24 horas. E durante um tempo, nesse novo prédio, ficou tudo certo, eles tiveram paz. Só que as encomendas começaram a chegar novamente. Só que a diferença é que realmente esse prédio era mais seguro, as encomendas eram barradas na portaria. No prédio anterior que eles moraram, essas encomendas eram deixadas na porta do apartamento deles e agora elas ficavam na portaria. E eram carnes podres que eles recebiam, era assim bem assustador. Então eles fizeram uma denúncia na polícia. A polícia tentou rastrear essas encomendas para descobrir o remetente, mas foi impossível porque essas encomendas foram enviadas anonimamente através do correio, então não tinha como saber quem tinha enviado aquelas coisas. Nesse mesmo período, eles começaram a receber mensagens de voz estranhas pelo WhatsApp. Eram mensagens desconexas, a pessoa tinha uma voz muito estranha, uma voz grave, falava palavras soltas. Eles não quiseram bloquear o número para ver se a polícia conseguia rastrear esse número, mas a polícia não conseguiu novamente. Era um número que estava protegido
e eles não conseguiram ter um resultado positivo para tentar descobrir quem é que estava enviando aquelas coisas para eles. Mas eles não se deixaram abalar por isso, até que em uma noite, quando eles chegaram em casa de um evento, eles encontraram a cozinha revirada. Todas as portas e gavetas dos armários estavam abertas e várias facas tinham sido fincadas nos móveis. Eles ficaram apavorados porque essa ameaça foi ficando cada vez mais real e tinha acabado de atingir o limite deles. A polícia foi acionada novamente, pegaram as imagens das câmeras que ficavam na entrada e nas áreas comuns do prédio, mas não viram nada que pudesse indicar um possível invasor. E o problema é que eles não tinham nada que pudesse solucionar esse mistério, nem uma pista, nem um suspeito. Depois dessa invasão, as ameaças misteriosamente nunca mais aconteceram. A polícia continuou investigando, mas ainda não encontraram uma solução que explique tudo o que aconteceu. Antes de finalizar essa história, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, ativar o sininho de notificação para receber todo o meu conteúdo e sugerir novas fanfics para eu escrever e apresentar aqui para vocês, assim como essa. Pode ser qualquer assunto relacionado a extraterrestres, chupacabra, Área 51, qualquer coisa que vocês queiram e assim, tudo sempre relacionado a mistério, a morte, a conspiração, tá bom? Continuando, existem algumas teorias para este caso e a primeira teoria sugere que a ex-namorada do Edu, a Jéssica, ainda não aceitava o término e não acreditava de fato que ele fosse gay. Ela achava que ele estava junto com o Fi apenas para conseguir mais dinheiro. Amigos próximos disseram que ela guardava muito rancor e já tinha dito algumas vezes que iria se vingar dos dois. Alguns dias depois do apartamento dos meninos ser invadido, Jéssica sofreu um acidente de carro, foi para a UTI, mas não resistiu aos ferimentos. Depois do falecimento da Jéssica, coincidentemente, as ameaças pararam e nunca mais houve invasão. A polícia acredita em outra teoria. Eles acreditam que Fi e Edu estavam sendo perseguidos por um militar reformado, Álvaro Nascimento, de 45 anos. Álvaro foi definitivamente aposentado das Forças Armadas, pois apresentou desvio de conduta e incapacidade mental para manter suas funções dentro do Exército. Ele já havia tentado contra a vida de um sargento e ficou um período preso por isso. Álvaro já tinha sido denunciado outras vezes por homofobia e verificando imagens de câmeras de comércios próximos ao primeiro prédio em que os meninos moraram, a polícia viu que o Álvaro esteve rondando aquela região nos mesmos dias em que as encomendas eram deixadas no apartamento dos meninos. Depois que Fi e Edu se mudaram, Álvaro comprou um apartamento no mesmo prédio, exatamente em cima do apartamento dos meninos, e isso justifica o invasor ter acesso ao apartamento deles sem precisar se identificar na portaria. A grande questão dessa teoria é que um dia depois da invasão, Álvaro foi encontrado morto em seu apartamento. Ele foi atingido com 3 tiros a queima-roupa e o legista que examinou o corpo disse que o Álvaro já estava morto há pelo menos uma semana. Ou seja, tudo indicava ele como principal suspeito, mas a data da morte impossibilita que ele tenha realizado a invasão. Coincidentemente, Fi e Edu não receberam mais encomendas estranhas e nem tiveram mais a casa invadida depois da morte do Álvaro. Mesmo a polícia tendo como principais suspeitos a Jéssica e o Álvaro, não existe nenhuma prova, nada que ligue eles ou qualquer outra pessoa a esse caso. E depois que esse caso veio a público, começou a surgir várias teorias dizendo que o Fi e o Edu que mataram a Jéssica e o Álvaro. E a justificativa para que os dois tenham matado a Jéssica e o Álvaro é que como o Fi e o Edu não sabiam quem estava mandando aquelas coisas para eles, mas como eles sabiam que a Jéssica e o Álvaro eram os principais suspeitos, eles pensaram assim, na dúvida vamos matar os dois e assim a gente já se livra de uma vez disso. Essa é a teoria que criaram, né? Outra teoria que criaram em relação a esse caso diz que os dois inventaram 100% essa história de perseguição para que
aumentasse a audiência em cima deles. E essa teoria surgiu porque não existe nada que prove que alguém estava mandando essas caixas com carne para eles, essas cartas com ameaças, as mensagens, a invasão no apartamento. Não existe prova de que alguém estava fazendo isso. Então inventaram que os dois mesmos estavam fazendo tudo isso para que aumentasse a audiência em cima deles. Uma curiosidade é que no mesmo dia em que o apartamento do Fih e do Edu foi invadido, eles instalaram uma câmera de segurança e a posicionaram de uma forma que fosse possível filmar simultaneamente a entrada e a sala. Essa câmera pode ser configurada pelo celular e entrega notificações de registros de movimentação e em que horário a câmera registrou essas movimentações. No dia seguinte, o Felipe viu que tinha uma notificação do aplicativo dizendo que a câmera havia capturado alguma coisa às 3 da madrugada. Ele acessou as gravações da câmera e percebeu uma figura estranha na entrada do apartamento. Não mostra essa pessoa entrando ou saindo. Essa pessoa fica parada por alguns segundos e depois simplesmente some. Os meninos acreditam terem presenciado um fenômeno sobrenatural. Não esqueçam que isso aqui é uma fanfic. O Fih e Edu nunca fingiram nada, nunca foram héteros, sempre foram um casal. Eles também nunca foram perseguidos nem ameaçados, tá tudo certo, tá bom? Isso aqui é uma fanfic, eu mesmo não acredito em absolutamente nada do que eu disse, então se vocês vieram até aqui procurando pela verdade, vieram ao lugar errado. Fih e Edu, se um dia esse vídeo chegar até vocês, é brincadeira, não me processem.